Então nós vamos compartilhar essa palavra aqui. Vai estar sendo projetado aqui alguns versículos e algumas frases. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque eu tenho certeza que essa palavra vai trazer vida. Essa palavra vai trazer libertação para você. Essa palavra vai trazer muita revelação no teu coração de coisas que acontecem na sua vida e que você não entende por que acontece. Então, para que você seja abençoado, para que você receba de Deus, é importante que você não deixe nada tirar a sua atenção. É importante que nada tire a sua atenção nessa noite, porque Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão aí, Deus vai falar com você nessa noite. Fique atento à voz de Deus. Glória a Deus. Romanos 1, versículo 16, vai estar sendo projetado aqui. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Aleluias, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Ora comigo, fala comigo essa parte: o justo viverá por fé. Aleluias, glória a Deus. O que eu vou compartilhar com você nessa noite é um paralelo entre a fé e a obediência. Nós entendemos que somos salvos pela fé. Nada que você faça, nada que eu faça, fará de mim salvo, me dará o direito de ser salvo. A salvação, a única maneira de nós obtermos a salvação é pela fé. Mas o problema é que depois que nós somos salvos por Jesus pela fé, nós queremos andar pela obediência. Nós entendemos que agora nós temos que nos esforçar muito para sermos obedientes. E por isso muitas pessoas fracassam na fé. Muitas pessoas caem, são despedaçadas. Por quê? Porque ao momento que ele começa a achar que é ele que tem que se esforçar, ele que tem que ter obediência, ele não consegue viver essa vida de obediência. E aí vem a decepção, a frustração e todo tipo de condenação do inferno. Porque ele não entendeu que se da mesma forma que ele foi salvo pela fé, ele precisa continuar agora caminhando pela fé também. Tudo é pela fé. O Novo Testamento declara que o justo viverá pela fé. Não só esse versículo de Romanos, mas nós vamos ler um outro versículo que também faz essa afirmação, que o justo viverá pela fé. O Novo Testamento declara isso. Nosso problema é que em vez de viver pela fé, nós então começamos a nos esforçar para viver pela obediência. Mas você foi chamado para viver pela fé e não viver pela obediência. Mas eu não quero aqui dizer, querido, com essa palavra, que obediência não é importante. Presta atenção aqui em mim, olha para mim. Não estou dizendo que obediência não é importante, mas obediência não é a raiz. A obediência ela é apenas um fruto. A raiz aqui é fé. Porque se a raiz da tua vida for fé, a obediência vai ser algo espontâneo que vai acontecer na sua vida. Todo mundo está me ouvindo aí? Está conseguindo ouvir? Amém. Então às vezes você vê alguém, fala assim: nossa, fulano é uma bênção, fulano é uma pessoa obediente a Deus. E aí você fala assim: não, eu vou me esforçar, porque eu quero ser igual a ele. Mas aí isso não acontece. Por que não acontece? Porque nós estamos indo na fonte errada. Porque buscar pela obediência, um dia nós vamos querer o mérito por isso, porque nós entendemos que somos nós que estamos fazendo isso. E é aí que começa então a decepção. A palavra garante que o justo vive pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz Romanos, Hebreus, coloca para nós aí. Olha só, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala para o seu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra ela não tem contradição. Hebreus está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu te pergunto: pastor, mas eu sou obediente, então eu vou agradar a Deus. É aí que está o problema, de pensarmos que pela nossa obediência
nós vamos agradar a Deus. A única maneira de agradar a Deus é através da fé. É a única maneira. Você sabe, algumas pessoas fazem caridade. E existem ONGs, existem projetos envolvidos em caridade. Não é mal, não é nada ruim fazer caridade. Mas o problema é que essas pessoas que pensam que pela sua caridade elas serão salvas. Não, fulano é uma pessoa boa. Põe um pouquinho de som só no PA só. Só no PA. Então a pessoa fala assim, é igual o velório. Você já viu o velório? No velório todo mundo fala a mesma coisa. Ó, fulano era bom. Fulano só fazia o bem. Rapaz, esse cara só fazia o bem para as pessoas. Eu nunca vi ele fazer o mal, né? E até parece que a pessoa era isso mesmo. Mas ela não era isso. E nós começamos a pensar que porque ela fazia o bem, então agora ela vai para o céu. Não tem como. A única maneira de sermos salvos é pela fé. Não existe outra maneira. Não existe outro jeito. A única maneira de agradar a Deus é pela fé. Pode parecer que não tem problema nenhum a pessoa viver pela obediência. Pode parecer que não tem problema nenhum, mas eu vou mostrar para você hoje muitos pontos negativos de alguém que vive querendo agradar a Deus, mas sem fé, pela sua obediência. Eu vou mostrar aqui agora rapidamente 3 erros de quem vive pela obediência. Primeiro, erro número 1: quem vive pela fé pode manifestar obediência, mas quem vive com base em sua obediência, ele nunca vai conseguir ter fé. Quem vive baseado na sua obediência, ele nunca vai conseguir manifestar fé. Por quê, pastor? Que ele não vai conseguir? Pelo motivo que ele vai pensar, entender que ele nunca obedeceu o suficiente. Irmãos, você sabe por que algumas pessoas, alguns crentes, passam por muitas tribulações que não era preciso passar? Você sabe por que muitos crentes passam por sofrimentos, até de doença, que não era preciso que ele passasse por aquilo? Você sabe por quê? Porque ele entende que ele pecou. Ah não, mas eu não sou uma pessoa obediente, então eu mereço passar por essa dor, eu mereço passar por esse sofrimento. A calha quebrou lá em cima, lá. Essa semana vai consertar, então vai chover um pouco aqui, se continuar. Então você fala para essa pessoa assim, ela está passando por luta. Fala, irmão, você está passando por problema? Às vezes um desemprego, uma crise no casamento. Você fala assim para ele, irmão, ora, vamos orar, e Deus vai dar a vitória. Aí eu te pergunto, ele ora? Não ora. Por que ele não ora? Ele pensa assim, não, nem adianta eu orar. Eu estou em falha com Deus. Eu estou em falta com Deus. Para que eu vou orar? Deus não vai me ouvir. É a mesma coisa de alguém que não dizima. Ele pensa assim, vem a crise financeira, ele fala, não, mas eu não posso orar, eu não dizimei, o devorador está vindo mesmo, e eu mereço sofrer. Eu não estou dizendo que você não tem que dizimar e não tem que ligar para isso, não é isso. Mas o problema é que a tua obediência, o teu querer ser correto, vai fazer com que você não creia, porque crer é fé. E você vai tentar achar um meio comum, humano, para ser aprovado por Deus, mas não vai ser aprovado por Deus, porque é somente pela fé nós podemos agradar a Deus. Amém? Número 2, quem vive pela obediência, ele vai chegar a ser hipócrita. Por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai pensar que ele cumpre os 10 mandamentos. Ou vou falar de 10, vou falar de mais, porque os mandamentos são mais de 600, fora os 10 mandamentos. Como ele pensa que cumpre os mandamentos, ele se torna hipócrita. Então, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, presta atenção. Não sei se você tem algum amigo que guarda o sábado. E ele entende que porque ele guarda o sábado, ele está cumprindo os mandamentos. E aí você vai conversar com ele, a maioria deles são arrogantes. Por quê? Porque eles se julgam melhores do que nós. Ah, você não guarda o sábado, eu guardo. Então Deus está na minha vida, na tua não está não. Ou então você vai falar para um crentelho. Crentelho é aquele que acha que é melhor que os outros. Só porque ele jejua uma vez por semana, ele vai falar para você, você jejua?
Não, então você tem que sofrer mesmo, porque eu jejuo. Então Deus está na minha vida. Isso é arrogância, isso é hipocrisia. Por quê, pastor? Porque ninguém pode cumprir os mandamentos. E porque ele acha que ele cumpre os mandamentos, ele acha que ele tem que ser mais abençoado do que todos. O problema desse tipo de pensamento é que quem pensa assim, quem vive dessa maneira, ele vai agir igual o irmão do filho pródigo. Todo mundo conhece aqui a história do filho pródigo? Todo mundo conhece? A maioria conhece, né? Um filho pegou a parte do dinheiro, foi embora, e um filho ficou. E quando o filho que foi embora volta, o pai então dá uma grande festa, e o filho que ficou, ele fica bravo, porque ele entende que não, porque o pai não deveria fazer aquilo com ele. Então, porque ele entende que porque ele é alguém obediente, então ele tem que ser mais amado pelo seu pai. E a parábola do filho pródigo, olha aqui para mim, querido, presta atenção aqui em mim. Ela quer mostrar exatamente isso, que mesmo que você falha, mesmo que você erre, Deus continua te amando da mesma maneira. Agora, aquele que ficou, ele entendeu, não, eu sou uma pessoa boa, eu tenho trabalhado com meu pai. Ele falou para o pai, pai, eu tenho trabalhado todos os dias, o senhor nunca me deu nada, agora para ele o senhor dá. Mas por que ele fez isso? Porque ele pensa que porque ele é obediente, ele tem que ser mais amado, e ele pensa que ele tem que ser mais abençoado. E quando ele vê uma pessoa que ele julga não ser obediente, sendo abençoado, ele entra em choque. Não, mas não pode, como? Como que fulano está sendo abençoado e eu não? Você já viu alguém falar isso? Não pode, uai. Eu vou na igreja todo domingo, eu sou uma pessoa certinha, eu sou uma pessoa boa, e por que eu não sou abençoado e fulano é? Esse é o problema de quem quer agradar a Deus pela sua obediência. Esse é o problema que vai estar no coração dele. Ele vai ser alguém também hipócrita, porque ele entende que Deus agora tem obrigação de abençoar a vida dele. Esse é o problema. Você sabe, querido, que quando nós convidamos alguém para caminhar com Jesus, você sabe que nós não podemos fazer nenhuma promessa para ele. A única promessa, que é a maior delas, é a vida eterna, é a salvação. Mas algumas pessoas erram, porque eles dizem assim, se você for para a igreja, você vai ver como é que você vai prosperar. Cuidado com essa afirmação, porque a hora que vier a primeira luta, ele vai falar que você está mentindo. Ele vai falar que você está mentindo. Por quê? Talvez essa luta é Deus trabalhando na vida dele. E Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira diferente. Pastor, eu não posso afirmar, não. Afirma sim, que ele está escrevendo o nome do livro da vida, que ele é salvo, e que ele um dia vai morar com Cristo na eternidade. Isso você pode afirmar, para que você não seja julgado depois. Número 3, quando uma pessoa que vive pela obediência, se esforça para ser obediente, e ela fica doente. Quando você quer testar a fé de alguém, você não, né? Porque nós não temos esse poder. Mas você quer ver se alguém realmente é obediente quando fica doente. Se tem fé, melhor dizendo. É quando fica doente. Porque é na doença que nós somos provados. Porque aquela pessoa que entende que ele é obediente a Deus, não pela fé, mas pelo seu esforço, ele não vai aceitar, ele vai falar, Deus, por que o Senhor deixou eu ficar doente? Então não é assim como a gente vê na televisão, né? Pais e mães de pessoas que morreram em acidentes. Então o pai vai lá na mídia e fala assim, tem tanta gente que não presta, logo meu filho foi morrer. Por quê? Porque ele entende que Deus não tinha o direito de fazer isso. Se bem que não é Deus que faz, não é Deus que mata, é a própria ação daquela pessoa que vive sem Deus, que ele é levado a morar, a viver de uma forma errada. Isso vai acontecer na vida dele, mas ele entende que não, eu não posso passar por problema. Você quer ver uma outra coisa que essas pessoas falam? Ele vai pensar assim, começa a acontecer uma luta, uma provação, ele vai falar, onde eu estou pecando? Qual será o meu pecado? Eu tenho que descobrir o meu pecado. Aí eu te pergunto, quem que não peca? É lógico que está pecando.
Mas não é por causa disso. Mas ele, por ser obediente e não querer manifestar fé, exercitar fé, ele então vai entender que ele não pode passar por problemas, porque ele é alguém obediente. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas muitos de nós fomos salvos conhecendo e sabendo que fomos salvos pela fé, mas agora nós queremos viver pela obediência. E nós entendemos que por sermos obedientes, ter uma vida de sacrifício. Eu vi uma pessoa dizer isso para mim há muito tempo atrás. Ser crente não é fácil, você tem que sofrer. É assim que você entende também? Não, ser crente tem que sofrer, porque se não sofrer, Deus não está na vida dele. Irmão, isso não é de Deus. A pessoa disse assim para mim, logo que eu mudei aonde eu moro, ele disse assim para mim, acabei conhecendo ele, falou, lá perto da minha casa tem uma igrejinha, e lá tem o pastor, eu vou usar um nome aqui, eu não lembro o nome do pastor, vou usar um nome só para você entender. Lá tem o pastor Francisco, aquele é homem de Deus. Eu falei, que legal. Ele falou, não, aquele é homem de Deus, sabe por quê? Porque ele sofre, aquele homem sofre, ele passa até fome, aquele lá é homem de Deus. Eu te pergunto, tá certo? Tá certo? Para você ser homem de Deus tem que sofrer? Quem concorda com isso? Esse é o pensamento medíocre de quem não conhece Deus. Para ser uma igreja santa, o pastor tem que sofrer. Misericórdia, vai para lá essas coisas ruins, porque na minha vida não, e nem na sua vida. Você pode passar por provação, sim, mas você pode ser próspero e ser abençoado por Deus, porque Deus te ama e quer o melhor para você. Não tem nada a ver com sofrimento. Esse questionamento mostra claramente que essa pessoa, esse tipo de pessoa, está procurando descobrir se ele tem algum mérito, e todas as vezes que ele procura algum mérito, algum merecimento, ele vai cair na justiça própria. E justiça própria procede da lei. Diga, justiça própria procede da lei. Irmãos, os irmãos estão ali socorrendo ali, mas presta atenção na palavra, para você não perder o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Está chovendo, Deus quer que chove. Quem somos nós para discutir com Deus? Deixa que chova, a chuva é bênção, a chuva é de Deus. Mas nós vamos ser abençoados, porque a chuva também que vem da parte de Deus está caindo sobre a sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. O fato de questionarmos sobre a nossa obediência, em vez de declarar fé, mostra que ainda nós estamos debaixo da lei. Aí eu te pergunto, quem de nós aqui nunca quis cobrar de Deus por causa da sua obediência? Algum de vocês já não, eu pastor, eu não, Deus faz o que quer. Não é assim, irmão. E às vezes nós não somos abençoados, às vezes não, muitas vezes, porque nós queremos ganhar de Deus pela nossa obediência. Você quer ver um exemplo claro disso? Uma pessoa chegou em mim uma vez, faz tempo já, bem no comecinho da igreja, falou, pastor, eu estou dizimando, por que eu não estou prosperando? Eu estou dizimando. O que ele quis dizer? Eu sou obediente, então eu tenho que prosperar. Aí que está o problema. Por quê? Porque ele acha que tem algum mérito. Você não tem mérito, eu não tenho mérito. Diga para o seu irmão, não há mérito nenhum na nossa vida. Tudo que Deus faz é por graça e pelo seu infinito amor. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. Você pode até não entender isso, mas obediência não é lei. Obediência é fruto de alguém que quer. Obediência é fruto de alguém que obedece, de alguém que tem fé. Se ele tem fé, ele vai obedecer de maneira espontânea. Mas se ele quer substituir a fé pela sua obediência, ele está à beira de cair. Infelizmente, ele não vai resistir. Obediência é lei quando é fruto. Obediência não é lei quando ela é fruto da fé.
se ela for fruto da sua fé, ela não vai ser lei, ela vai ser graça. Mas quando confiamos em nossa obediência, então a nossa obediência vai se tornar lei. E aí sim é que está o problema. Aqueles que vivem pela fé aproximam-se de Deus confiados no sacrifício de Cristo, daquilo que Ele fez na cruz, e não no seu mérito. Irmãos, toda vez que você for orar, toda vez que você for clamar diante de Deus, ore, clame, peça baseado no sacrifício de Cristo na cruz. Não peça baseado no teu mérito, porque você não vai receber de Deus. Você pecou? Continua manifestando a justiça de Deus. Você errou? Ora baseado na fé de que Cristo é que te justifica e não a sua obediência. Amém? A cachoeira está descendo aqui. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nós estávamos aqui num sábado, dia que fez o chá aqui para o Nil, e começou a chover, né? Isso aqui parecia uma cachoeira. Está começando de novo a cachoeira. Mas nós vamos continuar firmes, amém? Glória a Deus. O teste hoje é a chuva, viu? O teste para você e para mim hoje é a chuva. Mas ela não vai atrapalhar não, porque ela vem de Deus. O problema de viver uma vida baseada na obediência é que ainda essas pessoas vivem na lei. Quem vive uma vida baseada na obediência ainda continua vivendo na lei. Agora, quem vive pela fé atrai o favor de Deus. Você quer atrair o favor de Deus? Então manifesta a sua fé. Pastor, fé no quê? Fé naquilo que Cristo fez na cruz, que te dá todo o direito de ser abençoado. Não tem outra coisa, querido. É o sacrifício de Cristo. Pode deixar que vai chover mesmo, vai ter jeito. Vai encharcar tudo aqui. Não tem jeito não. Amém. Daqui a pouco eu estou dentro da poça d'água aqui. Não tem problema não. Agora, eu vou compartilhar com você aqui algumas consequências de quem vive uma vida na obediência. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Você pode ler comigo. De modo que os que são da fé são abençoados como com o crente Abraão. Os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Quem é da obra da lei? Amém. Amém. A pastora está pondo aqui, querido, que se alguém, ou homem ou mulher, for no banheiro, tomar cuidado para não escorregar, porque está chovendo lá. No banheiro dos homens também. No banheiro dos homens também. Amém, queridos? Eu vou usar todos. Tá bom, entendi. É para usar o banheiro dos homens. Porque ali virou um rio ali, ó. Ali não tem jeito. Até as mulheres, se precisar, vai ter que usar o banheiro dos homens. E a água está vindo aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler aqui, ó, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Você está entendendo o que ele está falando? Quem vive pela obediência, vive a obra da lei. E o problema de viver pela obediência, viver pela obra da lei, é uma maldição. Essa maldição, porque eles estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito que ele tem que praticar tudo. O versículo 11. Está todo mundo tentando socorrer aqui. Se puder pegar um rodo para tirar aqui. Amém. Obrigado, Fabiano. Pode tirar o ventilador se quiser, viu? Pode tirar. Quando acabar o culto, vai acabar a chuva. Fica vendo só. Quando acabar o culto, vai acabar a chuva. Mas está uma enxurrada lá fora, ó. Pode tirar.
né? Toma cuidado as crianças aí. Toma cuidado com as crianças para não ficar andando e escorregar e cair. Né? Se você está sentado e não está chovendo, fica onde você está, para não escorregar. Está passando já a chuva, já vai passar, em nome de Jesus. Vai passar. Amém. Essa semana o vizinho aqui mostrou para mim a calha, uma parte dela foi parar lá na casa dele. Então na segunda-feira eu vou falar com o dono do salão. Eu tenho certeza que na terça-feira mesmo ele já vai estar consertando já, em nome de Jesus. Amém. Mas isso não vai tirar a nossa paz. Não vai tirar, em nome de Jesus. Vou continuar o texto aqui, querido, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A lei, ela não procede da fé. A lei aqui é o sacrifício teu esforço de querer obedecer. Pastor, mas nós não temos que obedecer a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não tem que obedecer a Deus. Entenda isso. É importante que você entenda. Falando com um amigo essa semana, ele disse assim: mas nós temos que cumprir a lei. Eu tentando explicar para ele. Ele disse assim: olha, eu estou entendendo o que você está falando, mas o meu cunhado veio falar comigo, e ele disse que agora está sendo pregado que nós não precisamos mais obedecer, que nós não precisamos mais confessar pecado, porque não tem pecado, porque agora é graça. Isso não é graça. Isso não é graça. Então, se você for ver na internet, você vai ver dois tipos de pregadores de graça. Um é um pregador que fala de graça de uma maneira muito romântica. Muito romântica. Tem um escritor muito bom, não quero criticar ele aqui não, um americano, chamado Max Lucado. Quem já ouviu falar? Max Lucado, muito bom. Qual que é o problema? O problema é que ele fala de graça de uma maneira muito romântica. E eu te pergunto, alguém morrer na cruz é romântico? Não é romântico, é triste. Esse é um lado. Agora existe um outro lado de pregadores que dizem que agora você não peca mais. Ninguém tem pecado. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece, porque isso não é graça. Porque graça é quando você entende que Deus te ama e que morreu por você, e agora mediante a tua fé, você fala: eu não mais vou pecar. Isso é graça. Graça não é apologia a pecado. Graça não é permissão para pecar. Isso sim é lei, mas graça é querer viver uma vida diante de Deus pela fé. Amém? Glória a Deus. Então olha aqui que Paulo está falando. Ele está falando aqui que aqueles que vivem debaixo da lei, eles precisam viver e cumprir todos os mandamentos. Eu faço uma pergunta para você, querido: quem consegue cumprir todos os mandamentos? Tem alguém aí que consegue cumprir os mandamentos? Agora olha o que diz em Tiago. Põe lá em Tiago para nós o versículo. Tiago diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei. Aqui não está falando de 10 mandamentos não, querido. São 613 mandamentos. São 613 mandamentos da lei de Moisés. Não é só 10 não. Ele fala: mas todo aquele que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ah, pastor, tudo bem, eu consigo cumprir 8 mandamentos. Estou bem na fita. Não está não, porque se você deixar de cumprir uma vírgula, você é justificado, é culpado de todos eles. Então qual que é o problema aqui de Gálatas? É que essa pessoa vai viver debaixo de maldição. Por que alguns crentes vivem em luta? Por que alguns crentes sofrem? Porque vive debaixo de maldição. Pastor, mas o senhor pregou domingo passado que não tem maldição. Sim, não tem maldição para quem não vive debaixo da lei.
para quem não é legalista, para quem não tenta se justificar diante de Deus com base na sua obediência, mas aquele que chega diante de Deus confiado no que Cristo fez por ele na cruz, esse sim será justificado por Deus. Você está conseguindo entender a diferença que tem? Porque às vezes pensamos assim: agora eu vivo um evangelho de graça. Mas muitos estão vivendo um evangelho de meia graça. Esse é o problema, porque não existe meia graça. Ou é graça ou é lei. É você que faz sua escolha. É você que faz sua escolha. Eu quero viver pela lei, porque eu acredito que eu tenho que cumprir os 10 mandamentos. Sim. Se precisar puxar um pouquinho, puxa um pouquinho aí. Eu preciso cumprir. Você precisa mesmo, porque os mandamentos são bênção. Imagina, não matarás. Isso é bênção. Não roubarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás mulheres. Isso é bênção, mas essa lei ela é espiritual, e você não vai conseguir cumprir ela. O único que cumpriu toda a lei se chama Jesus Cristo. O único que cumpriu. Por isso que ele estabeleceu um novo tempo para mim e para você, um tempo chamado graça. Amém? Agora, quem então tenta viver pela lei, não consegue, ninguém vai conseguir. Ele vai então viver pela maldição. Misericórdia, mas é isso que vai acontecer. Como ninguém consegue cumprir, ele então, além de ser alguém amaldiçoado, ele vai então receber as maldições de Deuteronômio 28. Olha, eu vou colocar só um pedaço aqui de Deuteronômio, porque por causa do tempo. Você pode ler na tua casa, a partir do versículo 1. Ele vai dizer assim, ó: bendito serás na cidade, bendito será a tua amassadeira, bendito será o seu cachorro, tudo que você fizer prosperará. Ele vai falar isso. Mas ele está falando assim, para todos que obedecerem toda a lei. Eu te pergunto, quem obedece toda a lei? Aí ele começa depois aqui falando: se não obedece, então tem a maldição. Olha a maldição: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos, não é um, é todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre eles todas estas maldições e vão alcançar. Tem crente amaldiçoado? Tem. Esse é o problema. Pastor, tem crente que vive amaldiçoado? Tem. Por quê? Porque ele quer viver pela obediência, porque ele quer viver pela lei, ele quer viver pela força do seu braço. E ele é orgulhoso, ele diz assim: eu sou um homem de oração. Tem que ser mesmo. Mas se você se gloriar por isso, você entra na lei. Esse é o problema. Então eu não tenho que orar? Não, tem que orar sim, e muito. Eu sou um homem que jejuo 3 vezes por semana. Se isso gera um orgulho, então isso é a força do seu braço. Essas maldições vão te alcançar. Deus não quer que ninguém seja amaldiçoado, mas todos aqueles que querem ser guiados pela lei, eles então eles entram debaixo dessas maldições. Infelizmente, você pode se relacionar baseado na lei, na qual você terá que se esforçar o tempo todo para merecer a bênção pela obediência, ou você escolhe se relacionar com Deus pela fé. Pela fé nós declaramos que Cristo se tornou a nossa justiça, e hoje nós nos achegamos ao Pai confiados unicamente na justiça de Cristo e não na nossa justiça. Há uma grande diferença aqui que precisamos perceber e entender, para que nós não venhamos então viver uma vida debaixo de dor, uma vida debaixo de maldição. Por quê? Porque estamos nos esforçando para viver na lei. Eu não estou dizendo aqui que você tem que relaxar a sua vida espiritual, não é nada disso não. Eu só estou explicando para você o caminho certo. Por que alguns conseguem parar de fumar e outros não? Por que alguns conseguem parar de beber e outros não? Por que alguns conseguem parar de fornicar, de transar fora do casamento e outros não? Porque vive baseado na lei. Ele vive se esforçando para mudar. Você nunca vai conseguir se mudar. Só Cristo tem o poder de mudar o homem. Por que existe aquela briga no casamento? Porque a mulher pensa que ela vai mudar o marido, e ela pega no pé dele de manhã até a noite. Você já vai fumar essa chupetinha do capeta? Você já vai fazer isso? Você já vai beber essa desgraça? Não resolve.
Ninguém muda ninguém. Até nós, nem nós mudamos nós mesmos. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Mas muda quando? Quando eu entendo que é pela fé, e não pela lei, e não pelo meu esforço. Você escolhe, querido, a maneira que você quer se relacionar com Deus. Mas eu te aconselho, relacione-se com Deus pela tua fé, e não pela tua obediência. Nunca seja orgulhoso da tua fé. Sabe? Eu sou líder de célula, e você? Isso é orgulho. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu prego no encontro, e você? Isso é orgulho, isso não é de Deus. Eu sou pastor, e você? É orgulho, não é de Deus. Todo mundo que manifesta orgulho, ele então está querendo mérito pela sua obediência. Sabe, querido, eu sou pastor, é pela misericórdia, pela graça de Deus. Eu não tenho condições nenhuma, não tenho capacidade nenhuma. Eu sou tão falho como você. E se você entender, você vai falar assim: eu também posso. Sim, você pode. Se você aprender a confiar na fé, naquilo que Cristo conquistou por você na cruz. Tem um louvor antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Deus conquistou uma infinidade de bênçãos para você na cruz do Calvário. Não tente querer conquistar a bênção. Aprenda que você tem que receber a bênção. Esse é o problema. Essa semana é uma semana de conquista. Vai nessa que você vai ver onde você vai parar. Você não conquista nada. Agora é descansar, sentar, permanecer e andar sobre uma direção de Deus. E o que vai acontecer, pastor? Tudo que você precisar, Deus vai derramar sobre a sua vida. Pastor, mas é muito fácil. Esse é o problema. É fácil, mas muitos querem fazer 10 passos para conseguir a bênção divina, 10 passos para ser batizado com o Espírito Santo. Não existe fórmula para isso. Irmão, nós estamos fazendo um seminário. Tem um grupo de irmãos fazendo, e eu fico junto com eles lá. Então nós vamos ter uma aula, se eu não me engano, no semestre que vem, no trimestre que vem, que é sobre homilética. Homilética é a arte de pregar. Homilética é a arte de pregar. Mas eu falo uma coisa para você, querido: não existe curso que ensina a pregar. Não existe fórmula. Você só prega se você viver aquilo que você viver, você aprender a transmitir. Pregar é isso. Você pode sim aprender técnicas e ser um pregador vazio, que prega para si mesmo, e ninguém absorve nada do que você fala. Mas se você entender que é tudo por Cristo, confiado em Cristo, no que Cristo fez, no que Cristo conquistou, Ele conquistou, você não. Agora você vai descansar, sentar e depender inteiramente dEle. A tua vida vai ser transformada. Você nunca mais vai ser o mesmo. Quando você reconhece que não merece, mas mesmo assim vem a Deus para receber, então você vai receber aquilo que você está pedindo. Nunca confie no quão bom ou obediente você é para merecer alguma coisa de Deus. Chegue diante de Deus como um pedinte. Sim, ó Deus, eu quero, eu preciso. Jesus disse que quando nós orarmos, nós temos que orar crendo que recebemos. Não é orar crendo que vai receber, é orar crendo que recebeu. Mas o que impede de fazer esse tipo de oração? A justiça própria. Mas eu não orei essa semana, Deus não vai me dar nada não. Eu faltei do culto domingo, Deus não vai me dar não. É melhor eu nem orar para não passar vergonha. Isso é o que o diabo quer que você pense. Mas o que o Espírito Santo quer que você pense é que se você pedir tudo, Ele vai te dar. Muitos não recebem porque não pedem.
nós chegamos confiados que fomos feitos pelo sangue da cruz, que fomos feitos justo pelo sangue da cruz, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Confiamos no merecimento, sim, de Cristo e não no nosso próprio mérito. Aleluia. Graça depende de fé, mas lei depende das suas obras, do seu mérito. Enquanto agir assim, você não vai conseguir receber. Quando nós andamos por fé, espontaneamente nos colocamos na posição de receber. A posição de receber é a posição do favor de Deus sobre a nossa vida. É fácil entender, não é difícil. Mas o inimigo, ele tenta nos enganar. Que tipo de vida você deseja viver, querido? Pelo teu esforço, pelo teu mérito ou pela fé? Mude hoje a sua mentalidade. Nós não precisamos mais viver uma vida de maldição, mas alguns ainda continuam vivendo. Existe uma condição para a bênção. Tem uma maneira de ser abençoado. Não é de qualquer jeito. Pastor, e qual que é a maneira de receber? É crer na justiça que vem da cruz. Crer na justiça que vem de Cristo. Lá em Romanos, Paulo diz que nós somos justificados. Eu acredito que o milagre da salvação, que vem no pacote, a justificação, é o maior milagre que nós poderíamos ter. Porque é o milagre que diz que você não tem mais pecado. Não diz que você não peca mais. Diz que agora você peca, mas não há mais pecado imputado na sua vida. Quando for ler a tua história lá diante de Deus, Ele vai olhar assim: olha, nada consta na vida dele. Aleluia! A única coisa que ele vai ver é uma mancha do sangue de Jesus vertido por você. Isso é justificação, querido. Para de confiar no seu mérito. O problema é que quem vive pela fé, ele sempre vai se relacionar com um Deus bravo. Então, aquele crente que perde a salvação todo dia. Nós cremos que você foi salvo, você não perde a salvação. Salvo não perde mais. Pastor, e o fulano que saiu da igreja, que foi para o espiritismo, para a macumba, que foi fazer coisa ruim? Ele nunca foi salvo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Ser frequentador de igreja não diz que você é salvo. O que diz que você é salvo são os frutos do Espírito nas suas atitudes. O salvo manifesta frutos: paz, mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade. Quem é salvo manifesta fruto. E quem não é salvo vai ter o quê? As obras da carne, que é todo tipo de coisa ruim: inveja, facção, orgulho. Mas ele vai na igreja, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, absolutamente nada. Quem vive pela fé se relaciona com Deus feliz. Agora, quem vive pela obediência, ele vai ter sempre um Deus que nunca está satisfeito. Ele discutiu com a esposa, ele fala: eu preciso ir para o culto, eu preciso me arrepender, eu preciso chorar para Deus me salvar de novo, para Deus escrever meu nome no livro da vida. Tem gente que vê Deus com uma grande borracha na mão. Ele xingou no trânsito, apaga o nome dele do livro da vida. Ele aceitou, ele foi para o culto, escreve o nome dele de novo. Ele brigou com a esposa, apaga o nome dele do livro da vida. Agora ele foi para a célula e chorou, escreve o nome dele no livro da vida. Não, você consegue entender um negócio desse? Alguém aqui acredita assim ainda? Isso é uma coisa, questão de inteligência. Deus te chamou, como diz em Efésios, antes de você nascer, conforme eu preguei semana passada. Ele te amou antes mesmo de você nascer e te escolheu e te adotou como filho através de Jesus. Está lá em Efésios isso. 1 Timóteo 11, já estou terminando a palavra já. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Olha o que Paulo está dizendo. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Deixa eu falar, presta atenção para você entender agora aqui. Presta atenção, olha as crianças aí, fica quietinha. Fica quietinha as crianças. Shhh.
fazer desse jeito. Presta atenção aqui, senão você não vai conseguir entender. Estava dando aula ontem para o curso de maturidade e nós entramos numa parte importante que fala sobre as traduções bíblicas, que muitas palavras colocadas ali fogem do que foi o original, do que está no original. Às vezes eu sei que é chato ficar falando, olha, no original grego é isso, e significa isso, mas é importante, querido, para que nós tenhamos revelação do que realmente Deus está dizendo, do que realmente está na palavra, para que comece a fazer sentido na nossa vida. Então olha só, põe um outro slide aí, Adriano. A palavra bendito, que está na nossa Bíblia, ela no original, ela tem duas palavras. Para nós tudo é bendito, mas no original é duas palavras. A primeira palavra é eulogia, a segunda palavra é macários, no original. Em 1 Coríntios 1:13 está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Essa palavra bendito no original, a palavra mais correta na tradução seria louvado, porque eulogia é louvado ou bem-aventurado, mas não ficaria legal, né? Falar bem-aventurado seja Deus, não ficaria legal. Então traduziram como bendito, só que também fugiu do sentido, porque essa palavra é eulogia, ela é louvado. Então o certo seria aqui assim, ó: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor. Esse seria o correto. Mas na nossa tradução para o português, eles colocaram essa palavra, bendito. E aí você não consegue entender. Põe o outro slide. 1 Timóteo está dizendo bendito, da glória do Deus bendito. Também não ia ficar legal falar da glória do Deus bem-aventurado. Não faz sentido. Então eles colocaram bendito. Aqui a palavra é macários, não é eulogia, é macários. Significa o que, pastor? Feliz e também bem-aventurado, mas não ficaria certo. Então a palavra certa aqui é feliz. Então como fica o texto? Se fôssemos corrigir, pastor, está errado? Está errado. Está errado, eles entenderam que era a melhor palavra e colocaram. Mas a palavra correta aqui seria assim, ó: segundo o evangelho da glória do Deus feliz, do qual fui encarregado. Diga comigo: segundo o evangelho da glória do Deus feliz. Fala para o seu irmão: o seu Deus é um Deus feliz. Aqui já muda completamente o contexto do versículo. Paulo está falando de um Deus feliz. Pastor, mas por que um Deus feliz? É aí que está o que você precisa entender. Paulo diz que prega o evangelho da glória do Deus feliz. Nós pregamos um Deus feliz, mas o mundo vê Deus como Deus irado. Lembra que eu falei aqui do avião que caiu e a menininha rabiscou todo o quarto? Ela vê esse Deus como feliz, ou ela vê esse Deus como irado, bravo? Ela vê como um Deus bravo, ruim. Deus matou meu pai. A avó diz que Deus levou meu pai. Então Deus é ruim, Deus é mau. E a mãe ensina: não faz isso que Deus castiga. Já falaram para você isso já? Para mim já. E você já falou para alguém? Segura aí, não precisa levantar a mão não. Não faz isso que Deus castiga. Se ele castiga, aí depois, então tá bom. Não faz isso, Deus castiga. Aí no outro dia o menino amanhece com dor de dente. Quem fez a dor de dente na cabeça dele? Quem é? Deus, irmão. Rapaz, Deus é ruim mesmo, hein? Não deixa passar nada. Só porque eu não lavei a louça, ele já me castigou com dor de dente. Eu te pergunto, esse Deus é feliz? Não. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele é um Deus feliz. Pastor, mas por que ele é um Deus feliz? Ele é um Deus feliz porque ele está satisfeito, alegre com o sacrifício, com a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nos redimiu, consertou a brecha do pecado de Adão. Então agora quando Deus olha para mim, e quando você se relaciona com Ele, você tem que entender que você se relaciona agora com Deus feliz. Irmãos, muda tudo. Ele olha para você feliz. Como seria Deus olhando para você feliz? Você consegue imaginar?
Eu gosto muito de imaginar na minha mente. Não tem jeito de eu mostrar para você aqui que eu estou imaginando. Começa a imaginar Deus feliz com você. Pastor, comigo? Ele está feliz com você não é por causa da sua obra. Não é porque você fez ou deixou de fazer. Ele está feliz com você pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então nós servimos um Deus feliz. Não um Deus bravo, carrancudo, nervoso, que castiga todo mundo, que dá pito em todo mundo. Os antigos falam isso, né? Só dá pito na gente, que só chama atenção. Só porque eu não varri a sala, Deus então me castigou. Não. A maldição vem sobre aqueles que querem viver pela lei. E a graça e a felicidade desse Deus vem sobre aqueles que confiam no que Cristo fez. Porque é isso que faz de você alguém justo. Ele é feliz quando nós assumimos diante dele que nós somos pecadores. Tem gente, né, é difícil acreditar, mas tem pessoas que você vai conversar com elas, são pessoas piedosas, pessoas boas, e você fala assim: ó irmão, você tem que arrepender dos seus pecados. Ele dá risada. Eu conheço gente assim. Eu, pecado? Você está louco, menino? Não tem pecado não. Esse é o problema, é um dos 10 leprosos, porque ele pensa que não tem pecado, ele pensa que não tem problema. Tudo depende de como você se apresenta diante de Deus. Como que você se apresenta quando você vai orar? Fala para mim. Oh Deus, eu sei que eu sou um miserável, eu sei que eu sou um tranqueira, eu sei que eu sou uma porcaria. É assim que você fala com Deus? Então você não vai ser ouvido por Deus, porque essa não é uma oração de filho. Essa não é uma oração de filho. Quem aqui já teve que pedir aumento de salário para o patrão já? Quem já teve? É fácil? Não é fácil. Você pensa umas 3 vezes, ensaia na frente do espelho, e quando vai falar, não fala nada do que você ensaiou. É alguém que se relaciona com Deus bravo, ruim, um Deus que só tem cobrança. Agora, quando você entende quem é Deus, você vai se relacionar com o Pai. E sabe como que filho relaciona com o pai quando ele quer alguma coisa? Ele chega, ele abraça, ele deita no colo, começa a passar a mão no cabelo da mãe, ele dá um beijo na mãe, dá um beijo no pai. Aí depois ele fala assim: mãe, a senhora compra para mim, mãe, aquele brinquedo? É ou não é, irmãos? Pastor, isso não é ruim não. Sabe por que ele faz isso? Porque ele confia em você. Ele sabe quem você é, ele não tem medo de você. Alguns vão orar com Deus com medo, e tenta enganar Deus na oração. Deus, o Senhor sabe que eu não fiz por mal, né Deus? Tem vezes que vai enganar Deus. Você sabe, Deus, que eu menti porque eu tive que mentir. Você não engana Deus. Isso mostra um relacionamento longe, um relacionamento próximo. Abraça Deus, deita no colo de Deus, beija na face de Deus e fala: papai, eu quero, eu preciso, me dá. E Ele dá, porque Ele te ama, porque Ele é um Deus feliz. Diga glória a Deus, irmãos. Aleluias. Tudo depende de como você se apresenta diante dEle. Todos aqueles que vieram a Cristo chamando de mestre, o Senhor então deu ensinamentos que eles jamais poderiam cumprir. Lembra do jovem rico? Chegou diante de Jesus chamando ele de mestre. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou algo difícil para ele. Ele era rico: vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí você me segue. Nicodemos foi falar com Jesus, falou: mestre. E Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele foi embora triste. Por quê? Porque ele não conseguia. Quando os fariseus chegavam a Jesus, eles não chamavam de Senhor, eles chamavam de mestre. Quando chama de mestre, que é um ensinamento, e Jesus dava, mas dava um ensinamento que eles não conseguiam fazer, conseguiam resolver. Mas aqueles pecadores que vieram diante de Jesus, não vieram para aprender, mas vieram para ser salvo, vieram para ser curado, vieram para ser liberto. Todos eles, Jesus olha com compaixão, e todos eles vão embora curados, salvos e libertos.
Você está vendo a importância da maneira com que você se relaciona com Deus? Pergunta para o seu irmão, como você tem se relacionado com Deus? Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O fariseu chega diante de Jesus e fala assim: ó Deus, sê propício a mim. Tipo assim, ó Deus, para o que você está fazendo e vem ouvir o que eu estou precisando. Por quê? Porque ele falava baseado na sua justiça, baseado na sua obediência. Agora a Bíblia diz que o publicano, que era alguém pecador e sabia que era pecador, ele falou: Senhor, olha para mim, Deus. Eu sei que o Senhor não tem obrigação nenhuma, mas eu estou aqui como servo te pedindo. É alguém completamente diferente. Eu quero que a partir de hoje, quando você for falar com Deus, você se relacionar com Deus feliz. Não com Deus irado, não com Deus bravo que quer te castigar a todo instante, mas um Deus que está com as mãos cheias de bênçãos, pronto para te abençoar. Sempre Deus quer te abençoar. O que faz Deus feliz é quando nós somos pecadores, sabemos que somos, mas quando nós vamos a Ele. Sabe por que nós estamos aqui hoje, querido? Porque nós entendemos que somos pecadores. E nós sabemos que somente aqui, diante dEle, nós podemos ser salvos e libertos de tudo. Isso já mostra um tipo de coração de alguém que depende de Deus. Diga: eu dependo de Deus. Quando Ele pode perdoar os pecados pela cruz, pela obra da cruz, pelo sangue de Jesus, então Ele se torna feliz. Agora o que Cristo fez, porque quem vive pela obra da lei, o que Cristo fez não serviu. Olha, mas Cristo morreu por você. Não, mas você não me conhece. Não, Cristo morreu, rapaz, eu aprontei demais. Não, mas Cristo lhe apagou. Imagina, rapaz, eu pequei demais, você não tem noção. Você não tem noção como é a minha vida. Então, mas Cristo morreu por você, Ele perdoa você. Não, imagina, eu não tenho mais jeito não. Não tem mais salvação para mim não, pastor. O senhor não sabe quem está falando não. Ele está falando para você, querido, nessa noite. Que se você crer, que se você o aceitar, que se você o receber e andar diante dele com fé, tudo será apagado e a sua vida será outra em Cristo Jesus. Ele tem descanso para a sua vida, Ele tem paz para a sua vida, Ele tem prosperidade para a sua vida, a partir do momento que você crê, a partir do momento que você entender que não é pelo teu mérito, que não é pela tua obediência, mas é pela tua fé, fé em que Cristo fez por você na cruz. Aleluias, glória a Deus. Quando nos julgamos justos, merecedores, nós entristecemos a Deus. Quando nós nos colocamos como melhor do que outros, nós somos arrogantes. Quando nós nos colocamos, nós agimos, nossas atitudes são de quem está dizendo: eu sou melhor que você. Isso é uma atitude arrogante. Isso é uma atitude de alguém que entende que pelo seu mérito, pelo seu esforço, ele está agradando a Deus. Paulo diz assim: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, nada valeria. Ele fala isso em 1 Coríntios 15, 13, se eu não me engano, 13. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se você não tiver fé na obra da cruz, vai para o inferno. Vai abraçar o capeta. Por quê? Porque é só pela fé na obra consumada da cruz que você é salvo. Aleluias, glória a Deus. Mas quando nós nos achegamos confiados apenas agora no mérito de Jesus, sabe como é que Ele olha para você? Como o pai do filho pródigo, com os braços abertos. Pode correr, pode pular, que Ele está pronto para te abraçar. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Sabe,
eu não acredito que nada é por acaso. Eu não acredito. Eu acredito que toda crise tem um porquê, tem um propósito. Todo sofrimento tem um propósito. Eu não acredito que nós tivemos essa luta hoje com o culto, por causa da chuva, por nada. Eu não acredito. Eu acredito que tudo isso foi para que você fosse abençoado pela palavra que sai do altar e não volta vazia. Mas eu quero que você seja sincero diante de Deus, não diante de mim. Eu quero que você tire toda a sua justiça própria. Uma das palavras do encontro Vinde a Mim é cansado, sem saber que está cansado. Tem gente que não sabe que está cansado. Por quê? Aquelas pessoas, sabe aquela pessoa que fala, pastor, eu não aguento mais. Quem já teve vontade de desistir aqui? Levanta a mão. Eu já tive. Eu sei que alguns religiosos não levantam a mão, mas é os primeiros que quis morrer. Eu já tive vontade de desistir. E você sabe que o porquê que nós temos vontade de desistir é porque nós entendemos que nós não merecemos passar pelo que estamos passando. Fala, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, do bem, sou do bem. Por que logo eu estou passando por isso? Isso é justiça própria. Isso impede a graça de Deus. Isso impede o favor de Deus. Sabe, de repente você ser diagnosticado com uma doença, e em meio a tantos, 100, 1000, não sei, de repente aconteceu um problema na sua família que não aconteceu na vida de ninguém da rua, de ninguém da sua família, só com você aconteceu. E você fala, por que eu, Deus? Por que comigo? Tem tanto tranqueira por aí. Por que comigo? Estamos baseados na justiça própria, baseados no mérito. A Simone, esposa do pastor Marcelo, passou por toda aquela crise que está passando ainda, de 9 meses gerar o filho, a filha, e na hora do parto ele falece. Irmãos, isso é algo triste para todo mundo, irmão. Isso não é fácil para ninguém. Eu acredito que um dos primeiros pensamentos que vem na cabeça é: por que eu? Por que comigo? O Neilton e a Michelle também passaram por uma situação dessa, de perder um filho. O pensamento vem: por que comigo? Eu sou bom, eu ajudo todo mundo. A justiça própria vem no coração. Não é algo que eu quero, não é algo que eu busco, mas é algo que quando eu não entendo, eu começo a viver. E quando eu vivo dessa maneira, o favor vai embora. Coisa interessante que no momento que a enfermeira, a médica, levou a nenê, a Sara, né? Esse era o nome dela, e ela estava muito ruim, a Simone chamou o pastor Marcelo, falou: bem, vem aqui, vamos orar. A mãe fez isso. Ela falou assim: eu senti de fazer uma oração de entrega. Eu falei: uau, isso não é para qualquer um. Você sabe o que é uma oração de entrega, querido? Oração de entrega é quando você fala: Senhor, se é a tua vontade, leva agora. Isso é oração de entrega. Você é só maduro na fé. Isso não é para criança na fé. Criança vai ficar chorando, pedindo chupeta. Ai, por que eu? Por que comigo? Isso é criança na fé. Ela pegou na mão dele e falou: Senhor, ela é tua, ela não é minha. E se é a tua vontade levá-la, que seja feita a tua vontade. Em seguida a médica voltou e disse: fizemos tudo, mas ela faleceu. Eu te pergunto, será que eles se entristeceram? Lógico que se entristeceram. Será que eles choraram? Quando eu fui lá, ele estava chorando. Eu e a pastora fomos lá, ele saiu e estava chorando. Mas vai lá ver se está chorando, xingando Deus, falando mal de Deus, bicudo com Deus. Tem crente que fica bicudo com Deus. Deus não podia fazer isso. Ele faz o que Ele quer. Você não manda nada. Você é uma formiga insignificante diante de Deus. Entenda isso. E muitas coisas não é Ele que faz, é a própria situação que faz. Porque Deus não quer matar ninguém, principalmente porque Ele sabe que vai trazer tristeza.
O apóstolo diz que o homem procura cada dia o seu mal. Se você procura, querido, você vai achar. Saiba disso. Mas não para que é Deus. Você tem que aprender a descansar nele. Ele é soberano. Ele reina. Ele faz o que ele acha melhor. Se ele não quiser que você abra o olho amanhã, você não vai abrir. Se ele quiser que você perde tudo que você tem, você vai perder. Se for preciso isso para você ser humilde, ele vai tirar. Mas se ele entender que você é alguém que crê no sacrifício da cruz, todas as bênçãos virão sobre a tua vida. Feche teus olhos, amado. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Quando eu recebi essa palavra, eu tive um encontro comigo. Falei, eu estou errado. Eu estou vivendo pela fé, eu estou vivendo pela graça, mas eu estou vivendo pela lei também. Senhor, ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a entender que tudo é pela fé. Nós somos salvos pela fé, mas queremos andar pela obediência, queremos andar pela lei. Ensina-nos, ó Deus, que essas palavras se tornem luz para cada um de nós, verdade. Que possamos descansar no sacrifício da cruz. Que possamos entender, ter revelação daquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. E que agora, Senhor, nós somos beneficiados, favorecidos, abençoados pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Não deixe que a nossa arrogância, não deixe, Senhor, que a nossa hipocrisia queira, Senhor, atrair o favor de Deus com base na nossa obediência, mas que vivamos confiados na fé daquilo que Cristo já fez. Abre os seus olhos. Cristo já fez por você. Cristo te pôs numa condição de vencedor. Cristo já venceu por você. Agora você descansa naquilo que Cristo fez. Descansa nele. Senta, como diz lá em Efésios, senta. Você está correndo muito. Por que algumas pessoas se cansam? Porque está fazendo na força do braço. Porque alguns líderes falam, eu quero entregar a célula, porque está vivendo na força do braço. Porque algumas esposas querem abandonar o casamento, porque está tentando resolver na força do braço. Porque alguns maridos querem largar o casamento, porque quer viver na força do braço. E na força do seu braço você não consegue. Porque algumas pessoas começam a pensar em suicídio, porque ele tentou tudo e não conseguiu. Entendeu o que eu falei? Ele tentou tudo, ele só não deixou que Deus fizesse. Ele tentou, ele fez do jeito dele. Do seu jeito você não vai conseguir. Mas se você levantar suas mãos e falar, Jesus, eu descanso no seu sacrifício. Eu creio que o Senhor nos fez justos diante de Deus pelo que o Senhor fez na cruz. Eu vou andar de fé em fé, de glória em glória, e todas as lutas serão vencidas pelo poder da cruz. Levante sua mão comigo. Diga, eu descanso, Deus. Eu confio no sacrifício de Cristo na cruz. Eu não quero mais viver na força dos meus braços. Eu não quero mais lutar na força dos meus braços. Eu não quero receber de Deus pelo meu mérito, porque eu não mereço nada. Mas eu sei que em Cristo eu já sou vencedor, porque eu creio na obra consumada da cruz do Calvário. Aleluias, glória a Deus.
Fala para o seu irmão, descansa no Senhor. Aponta para o seu irmão, fala assim: na sua vida não há nenhuma maldição, porque você vive pela fé, e o justo viverá pela fé. Aleluia!